Estamos de volta mais uma mais vez uma vez aqui, aqui, né? né? Convidar Convidar os amigos que que aguardaram aguardaram um a gente pouquinho, a gente voltou. voltou. Eu Eu garanto garanto que no que no na próximo, na próxima próxima quarta-feira não quarta-feira tem não tem problema problema técnico, tá técnico, certo, tá Túlio? certo? Depois a gente É porque É porque explica vocês tudo. não vocês não sabem o que é sabem que o que fica é que fica rolando rolando. aqui quando acontece um negócio desse. Túlio é um Eita, piadista. desligou o Desligou microfone, o áudio, Dani. Daniel. Se empolgou aí. Oi, Daniel tá me se Oi, tá me ouvindo, empolgou né? ouvindo, e Foi, né? cortou o áudio. bateu. Agora Tá. sim. Então, eu estou Então, eu dizendo tô que dizendo Túlio é que um Túlio é um piadista, piadista, né? né? Então Então ele faz ele uma faz uma festa festa quando quando acontece qualquer acontece qualquer problema problema técnico. técnico. Acho que eu vou fazer Acho que o eu vou fazer seguinte, o seguinte, vou vou botar Túlio botar para ser Túlio o para ser o técnico técnico desse desse negócio aqui, negócio para aqui, ver como é para que ver como vai, é que vai, o que é É, que tá vai o que é que bom vai aqui. acontecer. acontecer. Mas vamos Mas lá, vamos a lá, gente a estava gente estava aqui, a gente aqui, a discutiu gente discutiu dois dois assuntos bem assuntos bem interessantes e interessantes vou e vou agora para os agora para outros os dois outros para a gente dois para a fechar gente nossa fechar nossa live. live. Né? Esse primeiro é em relação à reforma do papódromo, o Espaço de Natal, que gerou uma polêmica política. Né? A governadora fez uma visita, entregou a obra, uma obra que custou aos cofres públicos 11 milhões de reais. E quem não lembra, o Espaço de Natal é aquele grande anfiteatro que fica lá no centro administrativo. E aí começou uma celeuma política porque o ex-governador Fábio Dantas deu uma declaração dizendo, eu vou pedir para Jean, que acompanhou essa história bem direitinho, para narrar aí como é que foi o fato. E aí, Jean, já Por emende favor, Jean. emende e dê a sua opinião a respeito dessa discussão aí que surgiu entre o ex-vice-governador Fábio Dantas e hoje o ex-deputado Mineiro, secretário de governo, também saiu aí defendendo o governo. Jean Valério. Bom, o que acontece é que a governadora Fátima Bezerra entregou uma obra que é a revitalização, a reforma desse papódromo, né? Onde é um lugar histórico, onde o Papa veio, foi construído, estava abandonado, e com recursos do Banco Mundial, a governadora concluiu essa obra que teve um investimento de 11 milhões de reais. O fato é que o ex-vice-governador Fábio Dantas, ele tem sido muito ágil em criticar tudo que ele encontra de possíveis falhas no governo. Ele critica, tem um pouco de eco e me parece que o governo, às vezes, o governo é lento na resposta. Mas acho que o Fábio Dantas acabou dando um tiro no pé. Isso eu vi hoje, porque com a resposta de Fernando Mineiro. Essa obra do Papódromo, segundo o Mineiro, ela foi contratada, foi licitada, contratada e foi iniciada, porém abandonada, ainda na gestão de Robson Faria, da qual Fábio Dantas fazia parte, ele era o vice-governador. Então, o Fábio Dantas, quando criticou a obra, disse, olha, isso é uma ideia de jirico dessa governadora, chamou ideia de jerico, porque a governadora, no tempo de pandemia, podendo investir 11 milhões no hospital de campanha, investe numa reforma de um papódromo. E aí, o ex-deputado Fernando Mineiro disse assim, olha, ideia de jirico, então foi do governo anterior, do qual o ex-vice-governador Fábio Dantas fazia parte, porque essa obra é um projeto com recursos do Banco Mundial, recursos carimbados para isso, ou seja, não poderiam ter sido utilizados para o combate à Covid, por exemplo, e foi uma obra licitada, contratada, iniciada e depois abandonada pelo governo Robson Faria, do qual ele era o vice. Então, a resposta saiu, embora um pouco tardia, mas foi essa, e eu acho que o Fábio Dantas acabou dando um tiro no pé. Eu acho que Mineiro fez barba, cabelo e bigode, né? Como se diz. Fernando Mineiro. Eu vou dizer só uma coisa a respeito disso, aí Túlio já passa para Túlio. Eu dei uma nota na coluna deste sábado, no Impresso do Novo, né? A respeito da condição que a FEMURNE assumiu de incubadora de uma candidatura ao governo contra a governadora Fátima Bezerra em 2022, né? E esse projeto da FEMURNE, ele inclui Fábio Dantas, ele inclui Tomba Farias e Benes Leocádio, né? Deputado federal Benes Leocádio, deputado estadual Tomba Farias, que agora é cotado, né, como o nome para ser trabalhado aí, para ser candidato ao governo do Estado. Então, para mim, essa reação de Fábio ela é totalmente política, apenas para causar aquele tumulto e usar a pandemia, usando a pandemia aí como, né, tentativa aí de atingir a governadora,
E aí Mineiro chegou com a resposta que se esse dinheiro já vem carimbado, não pode ser utilizado em outro local, ideia do governo em que Fábio Dantas participava. O que é que a gente vai dizer, né? Vamos lá, Vai. Túlio Lemos. De quem foi a ideia de Jerico? Vamos deixar o Jerico de lado, rapaz. Então, Coitado do Jerico, né, Túlio? Não é, o bichinho não merece essas comparações. Merece não, merece Olha, não. na verdade, vamos separar aqui algumas coisas. Primeiro, o governo não pode desqualificar, estou falando ainda do conteúdo, desqualificar o fato de que o ex-vice-governador Fábio Dantas possa ter opinião e criticar alguma coisa do governo. Porque todas as vezes que Fábio vai dizer alguma coisa, que a gente possa concordar ou não, ele tem direito para isso, né? Aí o governo, ao invés de ir, que não foi esse caso, né? Em parte não foi, ao invés de ir no conteúdo e desmanchar como foi esse caso, sempre o governo procura dizer, não, porque você participou do governo de Robson e tal. Na verdade, o PT... os integrantes do PT hoje, que representam o governo Fátima Bezerra, participaram mais do governo de Robson do que o próprio Fábio. Não. Claro que sim, claro que sim. Fábio não indicou ninguém para cargo do governo, o PT tinha secretarias. Do governo antes. Fábio Rapidinho, foi rápido. Da campanha. Foi. O PT saiu logo, o PT saiu logo. O PT não saiu tão logo assim, não. O PT passou pelo menos um ano no governo. Passou o primeiro logo, ano. Né? Sim, mas tinha indicações, tinha secretarias importantes. Por exemplo, a Secretaria de Educação era uma indicação e uma participação do PT. Estou só colocando que o fato de você ter participado de um governo e os erros desse governo não podem ser atribuídos a você pelo fato de ter participado. Então não desqualifica a participação de Fábio. Agora, acho que ele, por ser um camarada extremamente perspicaz e inteligente, ele pisou na bola na medida em que ele sabe que esse dinheiro do Banco Mundial é um dinheiro carimbado, específico, e o governo não está fazendo algo novo, está utilizando o dinheiro em algo que foi já tudo pronto, licitado lá atrás. Aí sim, no governo que ele participou, no governo do qual ele foi vice-governador. Então ele pecou nisso aí. E quanto ao fato de dizer, é bom quando a gente vai falar de alguma coisa, é bom se informar sobre essa questão da verba. Muitas vezes as pessoas dizem, esse dinheiro que está usando em tal lugar não poderia servir para aquilo? Às vezes sim. Às vezes a verba do orçamento, por exemplo, da fonte 100, que é o dinheiro, vamos dizer, livre do Estado, ele pode ser usado em qualquer situação. Mas esse dinheiro específico, ele é um dinheiro... um dinheiro carimbado. Foi específico para ele. Lógico, exatamente. Então ele não poderia ser... ter uma mobilidade, o Estado vai gastar o dinheiro aqui, porque, por exemplo, eu fiz inclusive a matéria daquela questão do Teatro Alberto Maranhão. Poderia alguém ter dito, esse dinheiro aí poderia usar para Covid, contra a Covid. Não, não é bem assim, são dinheiros específicos. Você pode achar que é muito, eu acho que é um absurdo o valor que se gastou no papódromo. 11 milhões de reais eu acho um absurdo, acho um valor estratosférico. Mas foi tudo licitado, foi feito e esse dinheiro não podia ser investido em outra coisa. Pelo menos agora não. Antes sim, mas agora não. Então acho que o ex-deputado e ex-vice-governador Fábio Dantas tem todo o direito de fazer as críticas dele, mas eu acho que ele deve focar quando a coisa tiver realmente a consistência, para que a crítica não seja puramente do ranço, e como a Daniela falou aí, fazendo parte de um jogo político para ser o candidato. E eu acho que, sem desmerecer ninguém, na verdade, a oposição hoje está sem uma cara, sem uma representatividade consistente que possa amedrontar o governo. Quem seria o candidato? Todo dia aparece um, é Fábio Faria, é Rogério Marinho, agora é Tomba. Então eu acho que, na verdade, isso é factoide, fica jogando para ver a repercussão, aí não dura mais do que umas 2 matérias num blog e morre o assunto e acabou. Eu acho que a oposição precisa se concentrar no que deve bater no governo, escolher realmente, fazer uma grande reunião, escolher qual é o nome que tem capacidade, potencial eleitoral e capacidade de enfrentar a governadora e partir, não ficar nesse joguinho, porque, sinceramente, a governadora
do que está acontecendo hoje aí não assusta, não. É bem distante. Por mais que ela não possa estar fazendo o governo que gostaria, está com desgaste, absorveu o desgaste em relação à questão da pandemia, de medidas que teve a coragem de tomar, mas, de qualquer forma, o adversário conta muito. E hoje não há um adversário à altura da governadora Fátima Bezerra. Bom, vamos lá. Temos aqui um último assunto de hoje, que foi uma matéria, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, do último final de semana, onde o jornal fez um levantamento em várias emendas do orçamento que foram implementadas através da secretaria do ministro Rogério Marinho, e o jornal acusou o Ministério junto com o governo federal, junto com o Congresso, de usar esse orçamento para conseguir juntar uma base aliada, né? E esse orçamento paralelo, como colocou o jornal, teria começado exatamente quando o Centrão veio apoiar o governo federal. E aí a matéria trata o assunto como tratoraço. Por quê? Porque tem trator sendo vendido a mais de 250% do valor referencial, sendo comprado, na verdade, pelo governo, a mais de 250% do valor referencial, a partir de decisões que vão via ofício de parlamentares direto para o Ministério do Desenvolvimento. Eu queria ouvir a opinião, vou começar aqui com o Dani, minha xará. Eu achei forte, né, essa matéria publicada pelo Estadão, a gente viu a repercussão, né, foi enorme, o orçamento secreto, né, que estão chamando também, repercutiu muito também nas redes sociais, atingiu lá aqueles assuntos de um momento no Brasil, ficou entre os primeiros durante muito tempo, até hoje está lá como um dos mais comentados, mais vistos assuntos, né? E eu acho assim, eu vou falar a respeito de um ponto apenas sobre esse assunto. A resposta de Rogério Marinho, né, do ministro do Desenvolvimento Regional, a respeito desse assunto. Rogério foi ao Twitter, antes do próprio Ministério do Desenvolvimento Regional, que soltou uma nota, né? Mas Rogério, antes disso, foi ao seu Twitter, né, e disse que era falsa a informação e que apenas os parlamentares poderiam orientar a utilização dessas emendas, enfim. E aí ele pegou um documento do senador Humberto Costa, que é a oposição, do PT, mostrando que ele também havia recebido 12 milhões dentro desse orçamento secreto, digamos assim, para indicar, né, para onde ele queria. No entanto, quando você observa o que os governistas, os aliados, conseguiram captar e aí enviar como emenda, direcionar, né, orientar aqueles gastos ali com aquelas emendas, né? É uma emenda específica, RP9, né, tem um nomezinho relator, tem um nomezinho específico para essa emenda aí. Quando você vai ver o gasto desses governistas, por exemplo, o Davi Alcolumbre teve 277 milhões que foram gastos aí com essas emendas a partir do governo federal. O senador Ciro Nogueira, 135 milhões. E por aí vai. Então, aí Rogério chega com 12 milhões para tentar desqualificar a matéria do Estadão, mostrando que, não, a oposição também teve. Ora, a oposição, ele mostrou ali 12 milhões. O que são 12 milhões na frente de 277 milhões? É uma tentativa são 12 milhões de na frente de explicar, 135. ele quer explicar, desqualificando a acusação baseada na isso, ele chama de participação falsa. Exatamente, de um parlamentar da oposição, né? Ele tenta fazer essa comparação. Mas aí quando você vai para os números que os governistas receberam, aí para mim ficou mais claro ainda aquela matéria do Estadão. Túlio, a gente está diante aí de um novo mensalão? Num formato diferenciado um pouco, né? É bem verdade que nenhum governo se sustenta sem o Congresso. O formato como vai haver essa relação, se ela vai ser promíscua, se ela vai ser prostituída, se ela vai ser republicana, esse formato aí vai muito do governo e do momento que o governo está vivendo. Na verdade, o mensalão foi uma relação de absoluta prostituição do governo, comprando descaradamente
parlamentares. Hoje acontece situação semelhante com as emendas, com os convênios, sendo que num formato diferente, em valores diferentes, mas não esqueçamos que um dia desse, não faz nem acho que um mês, o ex-presidente Collor, quando estava falando a respeito do impeachment de Bolsonaro e tal, ele foi dar uma opinião, ele disse que estaria ou teria concluído o mandato dele se não tivesse sido autossuficiente, achando que não precisava do Congresso. Então, o Bolsonaro entrou dessa forma, permaneceu aí os 2 primeiros anos, de certa maneira, dando coice no Congresso, quando viu que era do Congresso que poderia estar o tapete para ele conduzir o mandato até o final, ou esse mesmo tapete ser puxado e ele cair. Então, é uma situação realmente permanente e contínua. Eu estive em Brasília várias vezes e ninguém tem interesse em mudar essa relação de promiscuidade, de dependência, porque todo esse dinheiro, se fosse remetido a estados e municípios, que é onde a riqueza é gerada, não precisaria prefeito estar em Brasília de pires na mão, pedindo a um deputado, aí o deputado faz toda aquela encenação, faz foto com o prefeito debaixo do braço, vem aqui pedir um convênio de 100 e poucos mil, não sei o quê. É todo um formato de política atrasada, retrógrada, mas que vem desde a época de Fernando Henrique, do PSDB, vem da época de Collor, que caiu porque não fez, vem da época de Dilma e Lula, e agora do mesmo jeito. A dependência que o governo federal central, que detém a chave do cofre, como disse Jean, tem sobre os deputados, senadores e, consequentemente, sobre estados e municípios, faz com que essa dependência seja, de certa maneira, quebrada ou, pelo menos, alimentada um pouco quando você tem um fato como esse. E qual é a gravidade disso? Isso vai ser investigado, naturalmente, já deixou de ser orçamento secreto para ser público, Sim. vai ser investigado. Já estão cogitando uma CPI. Uma CPI do para tratoraço. isso. Enfraquece o posicionamento de Rogério, e se tiver algo que ele não possa ter essa segurança e consistência para provar que não houve essa troca de dinheiro ou de emendas por voto ou por apoio, aí a situação vai ficar insustentável, não somente dele, como complica bastante a vida do próprio presidente. Mas vou repetir, essa questão precisa ser bem esclarecida. Ainda não está, né? Por quê? Porque veio uma informação dizendo uma coisa. O governo, através do Ministério e do próprio Rogério, desmente e ficou aquilo meio que no ar. Mas ninguém pensa que vai morrer esse assunto. Esse assunto vai ser esmiuçado, detalhado, e se tiver uma pontinha em que se vai buscar esse iceberg, realmente aí vai complicar bastante a vida, não só do ministro, como do governo. Gente, eu quero agradecer a vocês. A gente está chegando ao final da nossa live. Jean falou? Jean falou, Jean começou essa história. Não falei não. Ah, não falou não, Esse Jean? aí ele não falou não. Ah, tá bom. Não, obrigado, Dani, por me corrigir, é verdade. Quero dizer... Desculpe, Jean, é a minha ansiedade por causa das 20 horas. Chega às 20 horas aqui, eu quero acabar a live. Quer dizer que esse assunto... eu fiz uma entrevista com o Bolsonaro em 2017, onde eu questionei se ele conseguiria governar sem o apoio do Congresso, sem um toma lá da cá, e ele prometeu não fazer. Eu fiz um histórico dos governos de coalizão, né, que é assim que a gente pode chamar, que é esse toma lá da cá, e ele prometeu que não faria e preferia, inclusive, não governar se fosse dessa forma. Hoje prova-se que ele está fazendo tudo ao contrário. Porém, eu concordo com o Túlio quando ele diz que é uma questão de sobrevivência. E aí, o que Rogério está fazendo não tem nada de novo. É tudo o que se faz na política brasileira desde os primórdios. Mas aí demonstra, e aí eu queria discordar um pouco de vocês, nenhuma ilegalidade. Demonstra, inclusive, a total habilidade dos bastidores do ministro Rogério Marinho, e mostra como ele... Comprando um trator de 500 mil? Como ele está... Não, não, isso aí é outra coisa. Eu estou falando no formato de emendas parlamentares, de destinação de emendas. Troca de emendas por apoio político, que você sabe muito bem como funciona. Em relação à licitação dos tratores, eu não tenho essa informação. Se for, é gravíssimo. E se isso realmente ficar comprovado,
ficará ruim para ele, para Bolsonaro. Mas o que eu estou falando é em relação às emendas. É o que se faz no Brasil desde sempre e que o Rogério Marinho vem comandando no governo. Então explica-se o motivo pelo qual ele é tão forte, comandando essa distribuição de emendas, mas também comandando o diálogo político com o Congresso. É um cara que consegue administrar bem esse diálogo. O presidente Bolsonaro delegou ele e hoje o Estadão, nessa reportagem, eu acho que a gente deve aprofundá-la muito mais, mas o que eu acho é o seguinte: os parlamentares não têm interesse que isso mude. O que poderá acontecer é uma comparação de emendas, como o Dani colocou. Se deputado que é da base governista ganha muito mais e o deputado que é da oposição, por exemplo, está sendo discriminado, ou então algum deputado não recebeu nada. Então, a partir daí, pode ser essa ponta do iceberg que Túlio fala para se descobrir outras possíveis ilegalidades no caminho. Daniel, só queria falar uma coisa, até porque a gente tem um desconto, né, que teve uma paralisação, tem que ver isso aí, vamos lá. A paralisação foi de 5 minutos, eu estou dando o desconto já. Estou esperando o VAR ainda até hoje, viu? Olha, vamos fazer aqui rapidinho um retrospecto, bem breve mesmo, veja só. Breve. Collor, o mais grave do ponto de vista de comprovação da corrupção do governo Collor foi o cheque que comprou a Elba, uma Elba que era um carro popular para a mulher. Histórico essa história. Essa história aí. Mas não era isso, é que Collor não tinha mais sustentação no Congresso e perdeu, sim. Isso aí perdeu foi essa só sustentação e caiu. Vem faísca. depois Lula com o mensalão, com apoio popular e trabalhando bem com o Congresso, manteve-se o mensalão, ele não conseguiu afetar o governo de Lula. Vem Dilma, que não houve corrupção, que o mensalão era um ato de corrupção, de compra explícita de parlamentares, utilizando inclusive dinheiro vindo da corrupção de empresas públicas e privadas. Já Dilma, não houve, estou falando especificamente nesse caso dela, não houve corrupção para que ela pudesse ser afastada, para que ela pudesse ser caçada, e foi usado o quê? Porque Dilma caiu, simplesmente porque não tinha mais o apoio do Congresso. Lembre-se vocês que Henrique foi dar de presente a Dilma na época, Henrique tinha sido líder do PMDB, presidente da Câmara, um bambolê para dizer que ela não tinha jogo de cintura, habilidade, que ela tivesse um pouco mais de habilidade com o Congresso, que ela permanecia. Ela não soube usar o bambolê, terminou perdendo o mandato por uma coisa, do ponto de vista legal, vamos dizer assim, absurdo, do ponto de vista legal. Pedalada fiscal, ela tirar dinheiro de um banco público para colocar em outro banco público. Inclusive. Ela já foi inocentada, inclusive, né? Exatamente. Então mostrou que quem manda, Jean estava falando a questão que Bolsonaro disse não poderia governar sem o Congresso. Ninguém governa. Por quê? Porque os parlamentares fizeram a Constituição e, nos casos dos estados e municípios, praticamente a repetição disso, e hoje não se exige mais algo consistente para você caçar ou afastar um prefeito, um governador ou um presidente. Basta que se tenha maioria. Essa que é a verdade. Então termina que os chefes do executivo, eles viram reféns. Eles terminam virando refém do legislativo. E é isso que está acontecendo hoje com o Bolsonaro. Esbravejou, parecia uma coisa todinha, e está pianinho uma fazendo campanha tudo em cima disso, né? Isso foi uma promessa de campanha de Bolsonaro, como o Jean disse, né? Ele prometia isso. Mas os ele que é desse acreditaram, jeito, né? O próximo presidente, sendo ele ou não, vai passar pelo mesmo problema. Com certeza, com certeza. Ninguém o sistema governa. Político brasileiro, não tem como. Então, se for presidente, vou acabar com esse toma lá da cá. Já não voto em você, porque você está mentindo. Começou o fisiologismo agora. Falar em mentira, o senador Randolfo Rodrigues disse que está ameaçando aí que Pazuello pode ser preso, né? Pazuello não, Pazuello. Pazuello. Tá querendo entrar com habeas corpus, né? Pazuello me parecia um cara tão corajoso para enfrentar essas entrevistas. Sério, quando era ministro, eu aparentava que ele era Jean, eu participei de um programa de rádio recentemente e eu dizia o seguinte: eu duvidava muito que um cara chegasse a ser
na patente dele hoje no Exército, chegasse alguém que tivesse uma deficiência intelectual. Eu retiro o que eu disse. Eu tenho certeza que ele, no mínimo, ele tem uma deficiência intelectual. Porque não é Ali brincadeira, foi não. imoral A quantidade de besteira que Pazuello está fazendo. Imoral. Ele imoral. começou apenas como subserviente. E hoje ele virou. Ele carimbou a passagem dele no Ministério pela subserviência total ao presidente, sem questionar E absolutamente dito, uma vírgula. foi explícito, né, ao dizer Foi isso. explícito, essa Ele próprio subserviência. falou isso. E agora está se complicando cada vez mais. Mas quem Fora é que do não Ministério ele está conseguindo se Quem complicar. é que não é subserviente Um general- ao seu chefe maior? Quem é que não é, né? O Mandetta não foi nem o Tais. Nenhum dos mas dois enfim. foram. Gente, o general que foi subserviente ao Comandado capitão, pelo né? capitão. Comandado. Não, mas aí, no caso do governo, e agora é um general frouxo, né? A gente já se viu isso. Um general isso aí frouxo. tá demais, né? viu? Que você O que imagina tem que de você- meme, com Pazuello. Não, minha gente, vocês não têm noção Não, ele virou das redes figura sociais. folclórica. Pazuello transformou-se no bobo da corte de Bolsonaro. Né? E você se transformar no bobo Verdade. de Bolsonaro, você tem que ser muito bom. É demais, né? É Ó, meu demais. amigo verdade. Minha Henrique gente. Robledo diz assim, Daniel, antes de ser presidente, primeiro compre uma câmera decente. Eu vou dizer isso aqui pro meu eu diretor, gostei. aqui, meu chefe, porque ele bota a câmera dele é top, ele fica no enquadramento. Ei, Mas a Robledo é minha meu vizinho. essa. Robledo é meu Essa, vizinho. Robledo. Gente, vamos Ele lá, vai eu vir quero aqui ajeitar pra mim agradecer. essas câmeras. Eu quero muito agradecer a vocês a participação mais uma vez aqui. Lembrando, quarta-feira a gente se encontra novamente às 19 horas, sem interrupção da live, tá certo, Túlio? Fique tranquilo, você não vai passar por isso. Faça uma promessa Está aí. Túlio. prometido, não terá interrupção da live. A gente vai tirar direto. Eu já vi Tá aqui bom. alguém dizendo que a live deveria ter 1 hora. A live tem 1 hora, porque hoje a gente parou aqui 5 minutos, a gente teve um problema técnico e voltou. Mas a live começa às 19 e termina às 20 horas. E eu Olha dei aí o a câmera de desconto hoje. Daniel aí, Robledo, olha aí. Eu dei hoje o desconto solicitado aí pelos colegas participantes desse debate. Gente, muito obrigado. Qualquer informação o tempo todo, a toda hora, 24 horas por dia, no novonoticias.com. Até É isso aí. quarta-feira. Beijo a todos. Até Boa quarta. noite. Boa Valeu, noite. até quarta. Deus Olá, boa noite. Estamos no ar na mais uma das nossas lives. Eu quero agradecer já de antemão aqui a presença novamente de Dani, de Jean e de Túlio. E enquanto as pessoas começam a entrar aqui, começam a acessar a nossa live, eu vou aqui no meu boa noite para vocês. Vou começar com o Jean hoje. Boa noite, Jean. Boa noite, Daniel. Boa noite, Dani, Freire. Boa noite, Túlio. Boa noite aos que estão chegando e já pedindo, fazendo aquele meu pedido de sempre. Vamos convidar as pessoas aí, os colegas. Vamos aqui na setinha, aqui embaixo do Instagram, e cada um convida pelo menos mais 5 aí. Vamos fazer esse exercício aí, porque hoje o debate tá bom. Tem muito assunto bom para a gente comentar aqui. Boa noite, Túlio. Boa noite, Daniel. Boa noite, Dani Freire. Boa noite, Jean Valério. E aos amigos e amigas internautas que estão nos acompanhando. Aquele abraço. Dani Freire, boa noite. Boa noite, Xará. Boa noite, Túlio. Boa noite, Jean. Boa noite a todos que já estão por aqui e aos que estão chegando também, né? Vamos lá, começar a semana aí discutindo esses assuntos quentíssimos, né, que a gente está trazendo. Uns assuntos bem bacanas, mas antes eu vou reforçar aqui o apelo que Jean fez, eu já estou começando. Vamos pegar aí esse aviãozinho que tem na sua live, você que está acompanhando. Estou fazendo isso nesse momento e enviar para o máximo de pessoas possível para que a gente possa convidá-los a participar, a também estar aqui
acompanhando esse debate. Hoje os temas são bem interessantes, né? Eu espero conseguir controlar os ânimos de Vossas Excelências, para que a gente consiga realmente discutir tudo, porque não é fácil, né? Segurar, por exemplo, Túlio Lemos e Dani querendo... Túlio querendo brigar com Dani Túlio é difícil. e fazendo uma... E Dani querendo brigar com o Jean. E se depender de tudo, ele fica sozinho na live, né? A conhecida Fidel Castro. Horas e horas a fio aí falando. É isso mesmo. Quem tem bagagem tem que falar mesmo, tem que brigar para falar. Vamos começar? Vamos nessa. Embora. Primeiro tema hoje que eu quero trazer para vocês é uma reunião que acabou nesse exato momento. A governadora convidou lá para uma reunião com ela. O setor produtivo, os mais interessados na reabertura dos bares, restaurantes, pessoal do turismo, comércio, convidou representantes dos poderes e os prefeitos. Ela reuniu todo esse grupo para discutir, hoje, agora no final da tarde, a possível flexibilização das medidas de restrição. A gente sabe que o decreto em vigor ele vale até o próximo dia 12, quarta-feira. E aí a governadora começou essa discussão para saber se vai abrir, se não vai abrir os setores. E aí a reunião acabou há pouco tempo, faz pouquinho tempo. Então a gente está com algum probleminha aqui na live. Eu não estou conseguindo mais ver os participantes. Fique tranquilo. Pronto. Vou voltar. Foi Jean. Continue. Foi Jean. Posso continuar? A gente tá sem imagem agora, eu acho que tá todo mundo ouvindo sem a gente, imagem, né? Tá aparecendo, tá assim, ó. Beleza. Agora voltou só você, mas eu acho que todos estão ouvindo, né? A gente tá ouvindo o áudio de vocês, mas não tá vendo a imagem ainda. Pessoal que tá acompanhando a live aí, dá um joinha e fala se estiver ouvindo, se estiver enxergando a gente aí. Áudio e imagem estão funcionando. Dê um feedback aí pra gente. Por enquanto, pelo que eu tô vendo aqui, imagem só a minha. Só você. Não é algo muito agradável. Opa, voltou. Agora temos imagem de todos. Ainda bem que o Dani está aqui. Vamos lá. Como eu estava dizendo, a governadora reuniu todos esses setores para discutir a possível flexibilização das medidas restritivas. O decreto acaba na próxima quarta-feira. Há pouco tempo eu tive informação de uma pessoa que participou da reunião, onde o que foi que de fato aconteceu nessa reunião? O governo ouviu muito mais do que falou, né? Ele ouviu o apelo, evidentemente feito principalmente pela classe produtiva, pelo comércio, pelo setor de turismo, bares, restaurantes, pedindo para que as restrições elas tenham essa flexibilização. Ouviu também a opinião dos outros poderes e essa reunião vai ser retomada amanhã, para que dessa segunda reunião com esses setores, o governo vai conversar, evidentemente, durante o dia, entre representantes do próprio governo, os cientistas do comitê científico. Então, amanhã é que deve sair essa decisão, se haverá ou não uma flexibilização dessas medidas restritivas do decreto que vale até o dia 12. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês, essa informação é quente, a gente está dando agora em primeira mão, tá? Que essa reunião acabou agora, essas informações vieram de participantes lá da reunião. Eu quero começar aqui com o Túlio, eu queria ouvir a opinião de Túlio a respeito dessa flexibilização ou não, se ele acha ou não, Túlio, que deve haver alguma modificação desse decreto a partir da quarta-feira. Bom, o que eu acho já de cara, eu elogio essa reunião, a realização da reunião, porque é um assunto que é do interesse de todos e o governo acerta quando atrai para si a responsabilidade da decisão, mas ao mesmo tempo compartilha informações e opiniões diferentes, ouve o contraditório. O governo não pode ficar somente ouvindo a parte do comitê científico, que é quem embasa as informações e as decisões governamentais. É preciso que outros setores e segmentos, participem, compartilhem e botem a cara, porque o que está acontecendo neste momento
está sendo desgastante para a governadora Fátima Bezerra, na medida em que ela assume sozinha esse papel de decidir fechar, no caso, o segmento, principalmente o turismo, está colocando aí a culpa toda na governadora, e é preciso que o comércio, o setor produtivo, o turismo, o trade turístico, de uma forma geral, todos participem, possam dar a sua opinião, possam ouvir também os argumentos técnicos do governo e aí chegar a um consenso. Apesar de que a gente sabe que é muito difícil o consenso, mas eu acho que é importante realmente. O mais importante disso tudo é a participação, compartilhar ideias, compartilhar o contraditório, ouvir o contraditório, para chegar a uma decisão que não seja de uma só pessoa, que não seja nascida de um só segmento. O comitê científico é importante porque está amparando o governo com informações técnicas, mas não bota a cara. O comitê científico é uma instituição, vamos dizer assim, abstrata, virtual, né? Você não sabe, a não ser um ou outro, fulano de tal, médico tal, que participa, mas ninguém bota a cara. A cara que está para fechar e ser cobrada pelo fechamento é da governadora Fátima Bezerra. Então é importante que, eu acho que já devia ter sido feito antes isso, inclusive acho que o governo falha e errou quando não chamou publicamente o prefeito de Natal, Álvaro Dias, para participar. Se chamou de forma oficial, através de um ofício, disso daquilo. É importante que se deixe isso publicamente estabelecido. É a maior cidade do estado. É na capital onde as coisas acontecem de uma forma mais efetiva. É a maior população do estado que está concentrada aqui em Natal e na Grande Natal. E aí, sem esse contato direto, o que é que aconteceu? Briga de decreto. A governadora emite um decreto, elabora, publica, e o prefeito fica aguardando para jogar de acordo com o que é do seu interesse político. Setor tal está precisando mais disso, então eu vou jogando para a torcida. E aí termina judicializando, quando na verdade poderia ter sido feita uma grande reunião, incluindo aí o prefeito de Natal e o seu comitê científico. Não sei porquê, ninguém tem nada a esconder, ninguém está... Pelo menos imagina-se que os governos não têm nada a esconder. Então, simplesmente deveria ter sido uma coisa bem mais democrática para evitar que ficasse sob a responsabilidade apenas de uma pessoa, né? E, no caso, a governadora Fátima Bezerra. Vamos aguardar o que é que virá dessa reunião aí, com a participação dos setores produtivos e que estão cada vez mais interessados na flexibilização. E a flexibilização, ela é interessante, sim, mas tem amparo. O número de vacinas, a gente está falando de flexibilização, para concluir, quando na verdade a gente tem aí muita gente aflita, ansiosa, com crise de ansiedade, porque não está chegando o prazo, não conseguiu tomar a segunda dose da vacina. Então, eu acho que o foco é isso aí. As forças políticas deveriam se unir em relação a isso, principalmente da vacina. Ô, Dani, você concorda com o Túlio? Eu concordo. Inclusive, ele falou basicamente o que eu ia comentar aqui sobre esse assunto, né? Finalmente, uma concordância entre vocês. Uma concordância. Eu já digo que eu discordo. Meu Jesus, espera aí, gente. Calma aí, gente, segura. Vai lá, Dani. Não, eu acho muito importante essas conversas, né, que a governadora procura ter sempre antes, né, de assinar um novo decreto. Ela procura sempre estar ouvindo esses setores que são, principalmente os que estão mais prejudicados, né, com esse fechamento. Como tu disse, a gente sabe o quanto isso politicamente acaba afetando a governadora, né? Acaba que a culpa, quando você vai analisar, você vê as pessoas comentando sobre o assunto, basicamente todos culpam o governo do estado, a governadora, pelo fechamento, né? Principalmente por conta dessa questão do decreto aí com o prefeito, que o prefeito acaba jogando para a torcida, né? Indo de encontro, né? De encontro aí com o decreto do governo do estado. Então, é importantíssimo, né, que a governadora não apenas saiba a opinião, né, desses setores, escute esses setores, como mostre para eles o que o comitê científico tem avaliado a respeito dessa situação, né? Então, é o que eu chamo de transparência, né, de uma ação
completamente transparente, né? Quando você reúne todos os interessados, os principais, né, os representantes ali, e aí você vai explicar a situação, o cenário, a realidade, e escutar as categorias prejudicadas, né? Daí, o que vai acontecer, aí são outros 500. Eu estava até perguntando para a Daniel se ela tinha colocado algum posicionamento, tinha adiantado algum posicionamento, mas foi uma notícia de última hora, e a gente ainda não sabe exatamente como foi que o comitê científico se apresentou, né, nessa situação. Seria um ponto muito importante até para a gente discutir. A informação, Dani, é que, na verdade, o governo ouviu muito mais do que falou qualquer coisa. Do Apresentou, que falou, na verdade, né? alguns índices. Exatamente. Certo. Ouviu para que amanhã, nessa outra reunião, ela possa realmente apresentar alguma ideia do que o governo quer fazer. Certo. Eu acho que eu não queria estar no lugar da governadora, né? Porque eu acho que vai ser uma decisão, um momento muito difícil, porque a pressão cresceu muito desses setores. A gente vê uma campanha aí do turismo, por exemplo, né, direcionando tudo contra o governo do estado, né? Então há uma pressão muito grande desses setores, mas há uma realidade que a gente não pode fugir. E a governadora, ela não tem fugido da realidade, né? Então tem tomado atitudes até não populares, digamos assim, né, com relação à pandemia, né? Ela vem realmente seguindo à risca o que tem pedido o Comitê Científico, tem sugerido o Comitê Científico com base na ciência. Então, eu acho que ela deverá, nesse momento aí, tentar encontrar um meio termo para tentar não sair tão mal assim com relação ao setor produtivo, né? Principalmente o turismo e eventos. Agora, só um detalhe para eu fechar, que eu queria colocar aqui com relação à realidade. Jean chamou de terrorismo, né, da outra vez que eu falei, mas o que eu tenho visto a cada dia mais são especialistas na pandemia, né, estudiosos, cientistas, infectologistas e epidemiologistas. Hoje mesmo eu vi um especialista nesse assunto comentando aqui na CNN o perigo que a gente está vivendo hoje de uma terceira onda ainda mais avassaladora do que a segunda. Não é terrorismo, Aonde, apenas... Dani, aonde? Vamos deixar a Dani. Deixa eu Deixar a Dani falar. terminar, Jean. Segura aí, calma aí. Não sou eu que estou dizendo, eu estou trazendo para cá informações que eu tenho visto de especialistas que estão dando entrevistas a emissoras grandes, né, Globo News e CNN, afirmando que há uma terceira onda, sim, à vista já. O pessoal está enxergando uma terceira onda pior do que o que foi a segunda, viu, Jean Valério? Pior do que o que foi a segunda onda, porque a gente ainda está com nível de transmissão alto, a gente ainda está com os hospitais lotados. Rio Grande do Norte tem mais de 90% de ocupação de leito. Então, é uma situação complicada, porque a gente acaba flexibilizando mais do que o que poderia, de acordo com esses especialistas, e aí a tragédia vem mais na frente, como aconteceu na segunda onda. A gente viveu isso, né? A gente vai viver mais uma vez isso, vai viver uma terceira onda, porque precisa flexibilizar por conta da economia. Vamos lá. Eu queria Vai, Dani, Gil. desculpe aí interrompê-la, mas é porque a gente precisa controlar o horário aqui, né? Sim. Eu quero ouvir a opinião de Jean, que já disse que discordava dos dois. Eu né? discordo porque eu vejo que a governadora, eu concordo que ela tem tido diálogo, tem buscado diálogo, mas ela tem decidido olhando para um só lado, o lado do comitê científico. E eu não quero aqui criminalizar. Quem sou eu para falar do que o comitê científico está analisando de forma científica, mas ele não está analisando a parte econômica, porque ele não está analisando o pai de família que precisa botar comida em casa, ele não está analisando o desastre econômico que nós estamos entrando ainda mais, porque o Rio Grande do Norte não suporta mais. Então eu acho que a governadora ela tem que tomar uma posição agora olhando um pouco mais para esse setor que vem sofrendo, não é de hoje. E essa demora dela em flexibilizar um pouco esse decreto acaba passando uma imagem que não é a verdade, inclusive, vamos admitir, porque o governo do estado fez uma série de ações de apoio ao setor do turismo. A Prefeitura de Natal, que também está sendo criticada, também lançou algumas, embora muito pouco. E o governo federal, que é quem tem a chave do cofre, estranhamente, incrivelmente, não está sendo cobrado pelo setor produtivo. E eu não consigo compreender por quê. Ora,
Vejamos, na semana passada, o presidente Bolsonaro vetou de 13 pontos importantes da medida provisória chamada PERSE, da lei que foi aprovada pelo Congresso, ele vetou 8 e só aprovou os 5 menores. Os 8 mais importantes ele vetou, que eram ajuda direta, uma injeção financeira e de ânimo direta no setor de turismo e de eventos. Então, por que essa cobrança não se destina ao governo federal? Isso não quer dizer que não devemos cobrar do governo do Estado, e o setor do turismo está todo mobilizado cobrando do governo e cobrando da prefeitura. Eu acho que a governadora acaba perdendo o time correto para tomar a decisão, e aí poderá ser tarde demais, porque não é proibindo, por exemplo, ela limita o horário de bares e restaurantes, mas ela proíbe bebida alcoólica, então praticamente ela inviabiliza o funcionamento dos bares. Ora, se ela limita até 9 horas da noite, não tem necessidade dela proibir, ela limita o horário e determina regras de distanciamento, e isso por si só, possibilita o funcionamento dos bares. Agora, se ela determina que não poderá vender bebida alcoólica, ela inviabiliza o funcionamento dos bares, que já passaram muito tempo fechados. Então, é isso que se discute agora, é a sobrevivência dos negócios. Bom, vamos lá. Eu queria mandar um abraço para o pessoal que já começou a participar, tá? O Edu está dizendo aqui que Álvaro Dias passou a pandemia toda comprando cloroquina e ainda vai se safar das responsabilidades. O Jimmy diz que não duvida, dependendo da população, não será uma onda, sim uma tsunami. Tem muita gente participando, tá bem legal. Obrigado a vocês aqui. Eu ouvi exatamente essa palavra do especialista hoje, um tsunami, foi isso que ele falou. Mas foi Nicoleles também? Na CNN. Hoje? Não foi Nicoleles, não é. Que Jean é quem gosta de Nicoleles. Não. Mas a gente tem que separar a pessoa do cientista, um grande cientista, né? mas é um grande aproveitador, então, que administrou aqui orçamentos milionários, inclusive que foram motivo de investigação e de escândalo, e que fica surfando nessa onda aí. Para onde está o dinheiro fácil para fazer as pesquisas dele megalomaníacas, ele vai. Então ele está prevendo, mas tá todo mundo vendo os números crescendo, ele está dizendo que a segunda onda ia ter, e claro que teve. Ele surfa. Então você está dizendo que, claro, vai ter uma terceira onda, né? Não, então é isso que eu estou dizendo. Não. Mas pelo seu raciocínio todo mundo teve aumento de casos, diminuição e aumento, segunda onda e terceira onda. Então é óbvio você afirmar que está caindo e teremos uma terceira. É óbvio você afirmar que poderemos ter uma terceira, porque o mundo inteiro viveu uma terceira onda. Então não é porque está fazendo projeção, mas não é para agora. Agora, Dani, se você olhar os gráficos, eles estão caindo, está tudo caindo. Sim, a previsão não é para hoje, mas é para daqui 2 meses. Sim, mas daqui para daqui 2 meses. A economia um pouco agora, que a terceira onda vai vir. A terceira onda, ela poderá vir, porque no mundo inteiro ela veio. E não é no Brasil que vai ser diferente. Tá dando eco aí. Não, tá dando eco. O que eu quero dizer é que uma terceira onda virá e veio nos outros locais porque houve sim uma flexibilização. Se tivesse havendo um lockdown ou quase um lockdown, a gente não teria avanço da doença. Isso é comprovado já, cientificamente. Né? Então, há uma grande flexibilização além do que a ciência recomenda. É isso que eu estou dizendo. Então, por isso que eu acho que a governadora vai ter uma grande dificuldade aí nessa questão. Me deixem tocar o barco aqui, porque senão a gente vai voltar para a mesma discussão da quarta-feira da semana passada. E vocês vão ficar brigando e não chegam a um consenso. Até porque consenso, nesse caso, não existe e não vai existir nunca. Esse especificamente é um assunto que a gente vai debater anos a fio e não se terá consenso. Verdade. E aí, nesse processo todo de Covid, o Novo Notícias saiu no último final de semana e trouxe uma reportagem bem bacana, bem especial. Realmente um jornalismo feito com um diferencial de apurar, de buscar, de ir realmente atrás da notícia. E a gente mostrou o índice de mortes no Hospital Municipal de Natal. O índice é de 80%, segundo o próprio hospital. Na capa do jornal a gente colocou 70%, porque esse número é o número que a Secretaria Estadual de Saúde tem em um estudo que ela fez. Em um período de 30 dias, no mês mais duro da pandemia, que foi abril, o Hospital de Natal, o Hospital Municipal de Natal, teve 70%, segundo a CESAP, de mortes em leitos de UTI Covid.
Quando a nossa equipe de reportagem foi ao hospital, lá internamente, conversando com os profissionais, vendo os levantamentos internos, descobriu que esse número chegava a ser de 80% de mortes, de vítimas fatais da Covid. E eu sei que todos vocês acompanharam, né, como fazem parte da nossa equipe, essa reportagem, acompanharam a repercussão dela, e eu queria ouvir a opinião de vocês, e eu vou começar aqui por Jean Valério. Olha, primeiro eu queria dizer que o silêncio da prefeitura é o que me impressiona. Dizer que é muito difícil você fazer jornalismo independente, até porque você percebe que tanto a prefeitura como o governo do estado, as equipes da Secretaria de Saúde escondem os números, o que é um absurdo. Nossa equipe de reportagem teve que recorrer, inclusive, à lei da transparência, pedir para os advogados elaborarem uma minuta de um ofício para tentar buscar essas informações, o que é um tremendo absurdo. E a gente percebe, obrigado, deputado Baldi, deixar uma dica para você aí. A gente percebe ainda também, viu, deputado, um silêncio por parte do Legislativo Municipal, principalmente, com exceção da vereadora Divaneide, que vai buscar as informações, ou seja, nós não sabemos como é administrado o nosso dinheiro, não sabemos quanto é investido naquele hospital, não sabemos por que estão morrendo 80% das pessoas que são internadas na UTI naquele hospital. Até agora também silêncio do Ministério Público, que é a entidade responsável por investigar como estão sendo aplicados esses recursos. E é lamentável. E só me resta dizer que o jornal vai continuar fazendo o seu trabalho de buscar a informação verdadeira e tentar desvendar por que estão morrendo 80% das pessoas que entram para a UTI daquele hospital. O que é que está acontecendo? Como estão sendo aplicados os recursos públicos? Isso aí a população merece saber. Antes de passar aqui para a opinião dos outros dois, eu queria só esclarecer também uma questão em relação a essa reportagem. Em momento algum, a matéria levantou qualquer suspeita sobre a qualidade do profissional que está na UTI. Em momento algum, a reportagem foi lá para difamar ou falar mal do serviço prestado pelo profissional. Ao contrário, se você observar a reportagem, que quem quiser ver e não viu ainda, está no novonoticias.com.br, pode acessar que vai encontrar a matéria. Ela fala dos números. A causa disso, quem tem que levantar o que está acontecendo e dar uma resposta, na verdade é a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde. É quem pode responder por que o índice do hospital é tão grande. Pra você ter uma ideia, a média dos hospitais do estado, das UTIs, dos hospitais de todo o Rio Grande do Norte, municipais e estaduais, onde existe UTI, é de 41%. E pelo dado da Secretaria, comparando com Secretaria... É o dobro, né? É o dobro. O dobro de pessoas morrem no Hospital Municipal de Natal. Isso precisa de alguma resposta e tem que ser urgente, né? Eu quero ouvir a opinião de Dani. Por favor, Xará. Bom, primeiro eu vou parabenizar, né, o Novo Jornal pela matéria excelente, realmente assim, impactante, né, uma informação que quando eu li, eu achei assim, terrível, né, aquele sentimento assim, de desespero que me deu, né, porque se você tem um familiar... Eu me coloco sempre no lugar das pessoas, né? Então eu me imagino com um familiar, ou até eu mesma, precisando ir naquele hospital. E você vai naquele hospital com esperança, né, grande de sobreviver, de você sair bem. E aí você tem a informação de que 80% ou 70%, de acordo com a SASAP, das pessoas que entram ali, que vão para uma UTI, saem direto para o cemitério, né? Então isso causa já... pelo menos em mim, uma revolta, né? Uma sensação de revolta, né? Porque é o dinheiro, como vocês dizem, o dinheiro público investido, e a gente não sabe por que isso acontece. Inclusive, Daniel, eu acho que a própria categoria dos médicos, eles deveriam ter um grande interesse em procurar saber também, que tem um interesse aí em saber por que lá nesse hospital acontece uma tragédia desse tipo, né? Porque, na minha opinião, o nome disso é tragédia, né? O que acontece ali naquele hospital é uma verdadeira carnificina, né? Pelo menos esses números mostram isso. Longe de acusar, claro, os profissionais de saúde, muito pelo contrário, respeito completo e absoluto
por esses profissionais que estão trabalhando há um ano, praticamente quase um ano e meio, sob pressão total, muitas vezes sem o medicamento que ele precisa ali naquele momento, sem tecnologia, sem infraestrutura, enfim, e horas de trabalho, uma por cima da outra, né, sem parar, mais de um ano. Não é fácil. Eu estava vendo, inclusive, uma reportagem mostrando que o desgaste desses profissionais, nesse momento, é gigantesco, né? Isso, com certeza, afeta a vida dessas pessoas, das famílias, enfim. Então, eu acho que é um assunto que não cabe à Prefeitura, cabe ao próprio governo do Estado, cabe ao Ministério Público e cabe também aos médicos, à categoria médica. Eu acho que eles precisam também procurar investigar o que é que está acontecendo aí. E assim como o Jean, eu também quero resposta. Eu quero saber o que é que está acontecendo em um hospital que 80% das pessoas entram na UTI e saem mortas. E o profissional, ele não se prepara para isso, né? Ele está preparado para salvar Não, vidas. jamais. Eu imagino a Pois frustração. É cenário de guerra, né? Eu imagino a frustração de um profissional da saúde quando ele tem que realmente constatar o óbito de uma pessoa que ele está lutando ali há tanto tempo para vê-la E tem que escolher quem é que vai poder viver e quem não vai, né? Isso aí a gente viu muito nessa pandemia. Sem dúvida alguma, o heroísmo tem hoje um São maior representante heróis. nesse Brasil, são os profissionais da saúde. Túlio Lemos. Com certeza. Bom, eu acho, primeiro, pelo lado positivo em relação a esses hospitais, o prefeito Álvaro Dias, tão logo começou essa pandemia, ou chegou num momento mais agudo, ele teve atitude. É bem verdade que foi no ano eleitoral, vai se questionar a motivação, não importa. Importa que ele teve atitude e montou 6 hospitais de campanha, sejam do ponto de vista fisicamente todo estruturado, como é o da Via Costeira, esse outro aqui da Salgado Filho, da Hermes da Fonseca. Então a prefeitura agiu. E é importante, nesse momento, a população precisa de atitudes. Esse outro lado aí, que mostra que é um hospital em que as pessoas buscam vida, buscam saúde e encontram a morte, aí é preciso realmente uma atitude, sim, por parte do prefeito, que fala muito, usa muita comunicação, mas como praticamente todos os políticos, usa comunicação no que lhe é conveniente. A comunicação da prefeitura, ela parece ser de mão única. Eu jogo, é um monólogo, eu jogo daqui para lá e não existe contraditório, não existe questionamento. Então, eu acho que o silêncio é um silêncio de cumplicidade muito forte da parte da prefeitura, quando, na verdade, os números falam por si. Os percentuais são absurdos e assustadores. Então, é importante realmente, porque, de repente... a gente falou aí, vocês já falaram a respeito dos profissionais que procuram trabalhar. Será que eles estão trabalhando com equipamentos, com produtos de qualidade inferior? Se não está além do que eles imaginavam, ou está aquém do que eles imaginavam? Enfim, o fato é que é preciso que a prefeitura e os demais organismos voltados para a saúde possam buscar respostas. Tem uma feira aí. Porque acho que Daniel precisa tirar o som do seu microfone, Dani. Para não... A Ceasa. Então, o que eu vejo, na verdade, é isso, é que a prefeitura, por si só, já não fala, né? Já é um silêncio absurdo. Então, é preciso realmente que haja uma provocação. Ministério Público, né? O Ministério Público voltado para a saúde, que tem as promotoras que trabalham muito bem em relação a essa área, a Câmara também, que é muito silenciosa em relação a isso, porque a classe política, ela às vezes confunde. Eu sou da bancada do governo, então eu tenho que dar amém para tudo e silenciar em algo que possa arranhar a imagem do governo, mesmo que seja tratando de um assunto em que nós estamos, o que está em jogo é a vida das pessoas. Então é preciso realmente que a Câmara possa se manifestar, chama o secretário, chama os setores aí, para se manifestar e falar o que é que custa.
Não, ele pode explicar para a gente, né, para os leigos, olha, essa taxa de 80% é em função disso, daquilo, porque o nosso número de atendimento é bem maior do que o do Estado, assim, assim, assim. Pronto, está explicado. Você pode não concordar, você pode realmente achar que não é aquilo, mas de qualquer forma vem alguma resposta oficial. Mas você estabelecer aí Silenciar é de um lascar. número assustador de 80% de mortes, ou seja, entram 100 pessoas no hospital e morrem 80, isso é muito grave, é muito sério. Qual é o motivo disso? Ninguém sabe, os profissionais dizem que, né, eles não têm culpa de nada. A prefeitura silencia. E as Gente, famílias enlutadas, também sem resposta. vamos lá, Aí é que me é deixa sério. interromper você rapidinho. Nós estamos com um problema técnico aqui. Eu estou vendo, 2 Nós minutos, vamos, né? isso, que nós tá- vamos ter que encerrar a live, mas eu vou fazer o seguinte, a gente encerra e volta, tá? No mesmo canal, por favor. Depois a Tá, gente vai tentar ok. identificar o que foi que houve aqui. É bom porque vem mais gente. Então você que está assistindo a gente vai encerrar a live e vai recomeçar, tá? Por favor. Ok.